Eu sou o Henrique, hoje a gente vai continuar o módulo de seitas e heresias. Hoje a gente vai definir mais ou menos o que é uma seita e o que é uma heresia e como eu posso definir que a certa pessoa pertence a uma seita, o que é uma seita e definir o que é uma heresia para saber diferenciar alguém que é um irmão na fé e alguém que é um herege. E a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que ter uma visão rigorosa acerca dos falsos mestres. Então muitas vezes a gente vê na vida mesmo, na internet, a gente vê pessoas que a gente sabe que são falsos mestres, mas às vezes a gente fica com o pé atrás, pensando, às vezes o cara de fato acredita nisso e, ok, tipo, ele está enganado, ele está definindo algo que é errado, mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vê Jesus, a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê João, a gente vê Judas, irmão de Jesus, descendo o pau em quem é falso mestre. Eu coloquei alguns textos aqui, então se a gente vai para Mateus 7,15, vai dizer, acautelai-vos os falsos mestres que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então o falso mestre, desde o princípio, ele é um lobo. Ele não está interessado no bem das ovelhas, ele não está interessado porque, vou fazer bem aquelas pessoas. Ele está interessado no próprio bem dele. Ele é um lobo devorador. Mateus 24, Jesus também dizendo, porque surgirão falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus também dizendo de novo, Jesus denuncia os líderes religiosos. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E a gente tem outros mais exemplos, então aqui foi tudo Jesus falando mal dos falsos mestres, que eles estão interessados no próprio interesse deles e no interesse do pai deles, que é o pai da mentira, Satanás. E os falsos mestres, eles são ferramentas de Satanás para enganar as pessoas. Então a gente vê muitas vezes falando que Satanás ele vai agir na sua vida, acabando com a sua vida financeira, com o seu casamento, N coisas. Mas a principal coisa que Satanás faz é enganar. Ele vai enganar a partir do quê? Se passando por falsos mestres. E é mais fácil ainda se passando por como um dito cristão. Então você, como cristão, você está atendendo a algo que é a verdade, atendendo a Cristo, e ele vai chegar como um falso mestre e vai te levar para o outro lado, vai te levar para a enganação, e você entra nessa enganação, você vai ser levado a nada, você não vai ser levado a Cristo, você vai ser levado ao interesse que ele quer. E aí depois eu mando no grupo os outros textos que a gente também. Então Paulo em Timóteo vai falar também, Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Então o falso mestre ele tem o próprio interesse nele, ele não está interessado em você, ele tem interesse nele, pelos bens dele, então seja dinheiro, poder, o que quer que seja que ele ganhe, sendo líder do lugar que ele está, e ele tem a consciência cauterizada. Então, independente do que você tente demonstrar para ele, ele vai ter a mente cauterizada. Ele não vai ser levado ao arrependimento. Ele está cauterizado. Ele não vai ser facilmente levado ao arrependimento. E diante disso, a gente tem outro ponto, que os membros das seitas, a maneira como você lida com eles é diferente. Membros de seitas, a maior parte deles são vítimas. Então, se você conhece alguém que veio de uma seita, a maneira que você lida com ela não é a mesma maneira que você lida com um falso mestre. Como Jesus lidava com um falso mestre, como Paulo lidava com um falso mestre. Essas pessoas são vítimas. Então, você tem que acolher essas pessoas, você tem que demonstrar a verdade para elas. Porque isso daqui eu estava estudando, o próprio Agostinho Codemos ele fala que dentro dessas seitas você tem pessoas que, de fato, podem acreditar em Jesus. Que a esperança delas está em Cristo, em algum momento, seja a partir de uma pregação na internet ou de outra pessoa, elas vão ser levadas a um verdadeiro evangelho. Porque talvez o primeiro contato deles com o cristianismo foi através de uma seita, com palavras de mentira, e elas acreditaram. E elas foram tornadas vítimas. Então a nossa responsabilidade aqui, dentro de uma igreja saudável, é chegar perto dessas vítimas e apresentar para elas o verdadeiro evangelho. A gente está capacitado para demonstrar para eles a verdade. Então essas são as duas primeiras coisas que a gente tem que ter em mente. Que os falsos mestres eles estão interessados somente neles, e quem é membro de seita, na maior parte das vezes é uma vítima, e a nossa responsabilidade é acolher essas pessoas. E aí a segunda parte, a gente entender a diferença entre uma heresia contra um erro teológico. Então o que é aqui que vocês acham, o que é uma heresia? Como vocês definiriam o que é uma heresia? Alguém? Algo que ataca diretamente as bases da fé cristã, as doutrinas principalmente primárias. Ok. E como isso seria diferente de um erro
teológico? Como se, tipo, o que considera alguém um herege e alguém ser só um erro, somente um erro doutrinário. Então a palavra heresia, ela vem do grego, que vem de aireses, que no princípio ela significava uma escolha, uma opção, uma preferência. Então ela surge dentro do contexto da Grécia Antiga, que antes, então a heresia era, na Grécia você tinha diversas escolas de pensamentos, então a heresia era você escolhe uma escola de pensamento, o outro tem uma escolha de pensamento. Então não era, no princípio, a origem da palavra não era algo que era ruim, eram escolhas diferentes. Só que dentro do cristianismo, com a história do cristianismo e do judaísmo mesmo, foi significando o quê? Separação, desvio da fé verdadeira. Então uma heresia, ela, como a Tinti falou, nega uma verdade fundamental da fé cristã. Então, é mais fácil a gente entender primeiro então, o que é um erro teológico. O erro teológico é um equívoco, é uma falta de precisão de uma doutrina não essencial para uma salvação. Então, o principal exemplo que a gente tem aqui seria, sei lá, o batismo. Enquanto, sei lá, numa igreja presbiteriana, eles têm o pé do batismo, em que eles vão batizar as crianças. Aqui a gente tem o credo do batismo, em que a gente batiza quem se arrependeu, a partir da crença, a partir do arrependimento. Isso faz o presbiteriano um herege? Não. Pra gente, na nossa visão, credo batista, eles têm um erro teológico, mas é um erro teológico que não vai afetar diretamente na salvação. Então, aqui a gente tem o principal exemplo, sei lá, o batismo. Batismo de criança e de adulto, credo e o pedo. Então, o que seria uma heresia? O pé do batismo é uma heresia? Não, é uma visão diferente. Na nossa perspectiva, seria de certa forma um erro teológico. Uma heresia, ela vai afetar diretamente uma doutrina básica do cristianismo que vai estar ligada à salvação. Então, o que poderia ser uma heresia? Eu negar a Trindade. Então, tem seitas que a gente vai estudar aqui que vão negar a Trindade, que vão falar que na Bíblia não fala diretamente que existe a Trindade. De fato, não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas a partir da doutrina de vários versículos do contexto, a gente entende que a gente tem um Deus que é Pai e Espírito Santo. É Pai, Filho e Espírito Santo. E então a gente tem aqui negar a Trindade, a Trindade. A gente tem pessoas que negam a divindade de Cristo, então como os testemunhas de Jeová, eles negam que Jesus é Deus. Eles vão falar que Jesus era como se fosse um Deus no diminutivo, um Deus com minúsculo. Eles vão negar que Cristo morreu pelos nossos pecados, vão negar a ressurreição de Cristo. Tem algumas seitas na história que vão dizer que Jesus ele não tinha de fato ressuscitado. Ele era como se fosse uma alminha que parecia um holograma, que se você fosse tocar nele não era de verdade. Docetismo. Que eles não conseguiam acreditar que o divino poderia virar físico. Então, ele fingia que era físico, como se fosse um hologramazinho, um espiritinho assim, e não era físico de verdade. Então, a gente sabe que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E, uma heresia também pode ser uma salvação através de obras. Que você tem que ter a salvação a partir do que você faz e a partir do que Cristo fez. E isso é uma heresia. Então veja que a diferença de que, enquanto eu posso chamar um presbiteriano de irmão na fé, nós temos credo-batistas, eles pedo-batistas, eu posso chamar um testemunho de Jeová de herege, pertencente a uma seita, porque eles não acreditam que Jesus não é uma divindade. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que dividir, um erro teológico e uma heresia. Então quando a gente bater o olho em uma pessoa, ela fala uma coisa que a gente não concorda, antes de chamá-la de um herege, a gente tem que analisar de fato o que ela está apresentando. Então aquilo afeta a salvação da pessoa? Se afeta, aí é uma heresia. Se não afeta, é uma visão diferente daquilo que você tem acerca da Bíblia. Porque os presbiterianos, apesar de ter uma visão diferente do batismo, eles têm toda uma doutrina em cima da Bíblia. Não é uma doutrina leve, é uma doutrina que se você ler, você pode pensar, faz sentido, mas ainda ficou criado o batismo. Mas isso não faz deles um herege, nem para eles enxergam a gente como herege, nem a gente enxerga eles como hereges. Nós somos irmãos em Cristo. E aí a terceira parte da aula, que agora vão ser em 7 pontos. Nossa, a caneta já está ficando ruim. Que a gente vai definir as características de uma seita. Então a seita, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a definição de uma seita são grupos que seguem uma doutrina específica, diferente, divergente de uma tradição maior. A tradição maior sendo o cristianismo histórico, então das grandes igrejas históricas, então o metodismo, o presbiteriano, o pentecostais, de certa forma, não é histórico, mas é uma grande tradição. E eles vão propagar verdades acerca de Deus
e eles vão ter mais algumas características. A primeira característica de uma seita vai ser que eles têm outra fonte, além da Bíblia. Eles têm outra autoridade, além da Bíblia. Então, normalmente, quando a gente vai numa seita, a gente vai ver que a doutrina deles, muitas vezes, às vezes não nega a Bíblia. Eles não vão falar que a Bíblia não presta. Eles vão concordar que a Bíblia tem a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eles têm uma autoridade, juntamente com a Bíblia, eles vão ter outra coisa. Então, vai ser um líder, vai ser uma profecia, vai ser outro livro. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui é a congregação. Que no estatuto deles, eles vão dizer, acho que eles mudaram há uns 10, 20 anos atrás, alguma coisa assim, falando que antes eles vão falar que como fala? Eles vão falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, eles vão falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, vê que, tipo, com uma palavra só, eles mudaram todo o sentido da questão, né? Então, a revelação da Bíblia não é a palavra final de Deus, a palavra de Deus. É algo que somente contém a palavra de Deus, porque eles acreditam que pode ter revelações constantes. Então, ao mesmo tempo que eles têm a Bíblia como, de certa forma, uma autoridade, eles também têm uma revelação constante como autoridade. E a gente não acredita nisso. Outros grupos, a gente tem os Mormons, que eles vão ter o livro Mormon, que foi dado uma revelação para o Joseph Smith, que ele era um homem que morava lá nos Estados Unidos, no ambiente que ele morava lá na parte leste dos Estados Unidos, era um ambiente que era muito místico, então era aquele negócio do gravetinho, que eles pegavam um graveto que ia ficando procurando onde tinha água, onde tinha ouro, que era um gravete num formato de Y, assim, que eles seguravam aqui e iam procurando onde apontava ouro. Era um ambiente muito místico. E aí um dia que ele estava lá na florestinha, lá, na parte leste dos Estados Unidos, ele tem uma revelação de um anjo que vai começar a ditar para ele, começa a escrever, é um livro de ouro. Ninguém nunca viu esse livro, mas ele tem aquele livro de ouro, que tem a revelação que ele trouxe, mas ele escreveu o livro Mormon, que foi uma revelação dada somente a quem? Somente a ele. Então, ao mesmo tempo que eles têm a Bíblia, eles têm o livro dos Mormons também. A gente tem outros grupos também, um exemplo aqui mais do Brasil, na América Latina, na verdade, tinha um homem que é da seita do G12, mais ou menos, por assim dizer, da heresia, que era o César Castellanos, que ele disse que um dia Jesus apareceu para ele e falou: vocês não têm que se reunir em tantas pessoas, vocês têm que se reunir em grupo de 12, como os apóstolos fizeram com Jesus. Só que, tipo, é uma revelação que somente ele escutou e, de certa forma, ele se tornou esse líder que ele definia como que a igreja tinha que se organizar. Sendo que quando a gente olhava para Pedro, ele organizou num culto só, ele organizou mais de 12 pessoas, muito mais de 12 pessoas. E então o próprio Pedro, o apóstolo, já estaria errando na revelação de Cristo. E o César Castellanos é quem estaria certo. E a gente tem o principal exemplo, a gente tem a igreja católica, apostólica romana, né? Que eles vão dizer que a autoridade na igreja, a gente vai ter a Bíblia, só que a gente vai ter, eles falam como se fosse um tripé. A gente vai ter a Bíblia, a gente vai ter a tradição, e essa tradição interpretada, a tradição e a Bíblia interpretadas pelo magistério, que é contida pelo Papa e pelos outros cardeais. Então, muitas das coisas que a Igreja Católica defende, eles não têm um embasamento bíblico. Eles têm um embasamento na tradição católica, que os pais da Igreja escreveram, e do que o magistério, que o papado, lendo a Bíblia e a tradição, interpretam que é o correto. Então, o principal exemplo que a gente tem disso é a virgindade de Maria. Que a Bíblia vai falar que ela era virgem quando Jesus nasceu, mas vai falar que José não teve relação com ela até Jesus nascer. Até. E a gente vai ver que Jesus também tinha irmão. Então, vê que esse argumento da Igreja Católica não está embasado na Bíblia, está embasado na tradição, que a tradição acreditava. Então, o principal exemplo que a gente tem aqui de outra fonte de autoridade, a gente tem o livro de Mormon, a gente tem o Testemunho de Jeová também, eles têm a própria tradução do Novo Testamento, que para embasar o que eles defendem. E com essas outras fontes, a gente vai ver que vão surgir o quê? Vão surgir outros usos e costumes. Então, tem certas coisas que defendem nessas igrejas que não tem embasamento bíblico. É embasado somente no que aquele líder da igreja acredita. Então, vão falar que você não pode comer tal coisa, que você tem que guardar o sábado, que você tem que fazer certas coisas, porque aquele líder decidiu. Não porque a Bíblia decidiu, mas porque a outra fonte, a autoridade, falou que aquilo era o certo. A gente tem uma questão de doutrina também, que a doutrina vai ser diferente, porque é baseada em outras coisas além da Bíblia, e práticas. Tudo por parte da revelação desse líder. E a gente vai ter muito
um desencorajamento ao estudo da Bíblia. Então, se a gente vai em igrejas como a congregação, a gente vê que não tem um pregador que montou uma palavra, que estudou, vai estudar o contexto, vai estudar o grego, vai estudar aplicações. Não, são pessoas sentadas, vai ter os anciãos, que eles vão simplesmente levantar e vão falar na hora que eles quiserem o que eles sentirem que veio ao coração deles. Então a gente tem um desencorajamento do estudo da Bíblia. Porque, de fato, se vocês pensam em quem está controlando, se as pessoas não estão estudando, é mais fácil de você controlar. Tanto que a reforma protestante parte de um princípio de que todo mundo podia ter acesso com a imprensa de Gutenberg, com as traduções tanto do Wycliffe para o inglês quanto do Lutero para o alemão, que esse conhecimento chegou nas pessoas e as pessoas viram, isso aqui está errado. Então, a partir do momento que você desencoraja, você não tem uma revolta contra o que você está ditando, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eles têm outra fonte, outra autoridade, além da Bíblia. Então, são pessoas que têm revelações, que têm livros, que vão defender o que eles bem querem. Falsos mestres que estão buscando o interesse deles mesmos. O segundo ponto que a gente tem é que a pessoa de Cristo é diminuída. Então muitas dessas seitas que a gente vai estudar, eles acreditam em Cristo, vamos falar que... eles acreditam que Jesus, de fato, foi uma pessoa boa, foi um profeta, foi alguma coisa, mas eles, de certa forma, eles vão diminuir quem Cristo é ou a obra de Cristo de alguma maneira. Então, um exemplo, acho que mais comum aqui no Brasil é o Espiritismo, que eles vão falar que Jesus era o espírito evoluído da 7ª esfera, que depois de sei lá quantas reencarnações, ele era o maior exemplo de um espírito evoluído. Então, eles acreditam em Jesus, falam que Jesus era uma boa pessoa, que Jesus, sei lá, era um profeta, não sei, mas eles diminuem a pessoa de Cristo a simplesmente um espírito, e não Deus. A gente tem a própria a Igreja Católica também, que vão falar dessa questão da necessidade de Maria e da intercessão dos santos, né? Então, dentro da Igreja Católica, tem essa questão da Maria, de defender as pessoas, e dos santos, a questão dos santos ele surge mais ou menos mais da filosofia do que da Bíblia, novamente. Então, surge mais da tradição do que um conhecimento bíblico. Então, o que eles acreditam? O que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita? Que a partir do momento que você é uma pessoa boa, que você começa a fazer o que é bom, como o exemplo do santo, sei lá, que santo agora? Santo Antônio, sei lá. São Longuinhos, sei lá. N santos que a Igreja Católica tem, eles acreditam que quanto melhor você for nessa vida, mais você vai se aproximar daquilo que é bom. Quanto mais você abrir mão das suas necessidades, como se fosse uma coisa budista mesmo, mais você vai se aproximar daquilo que é de Deus. Então, como eles foram muito bons na vida deles, eles vão ter um lugar prestigiado no céu, de certa maneira, e a partir da ação deles, eles vão, mesmo mortos, eles vão conseguir interceder para você. Então, tem o santo lá do casamento, sei lá o quê, dos animais, Santo Antônio. Então, você, sei lá, coloca... O que tem que fazer? Pega a escultura do bicho, vira de ponta cabeça, que aí ele vai te dar um casamento que você quer. Hã? Menino? Carlos, alguma coisa, é um brasileiro, ele orou acho que 2 vezes pra curar alguma criança. Curou. Assim. Aí como foi curado, ele faleceu, não lembro porquê, tinha alguma coisa lá, e aí ele tá lá na Igreja Católica, tipo num caixão de vidro, que eles vão canonizar ele. Qual o menino jovem lá? Ele fez um milagre online, né? Ele é o padroeiro da internet, inclusive. Tem até aquele meme que uma mulher, senhora, ela se confundiu e pegou um bonequinho do Senhor dos Anéis e achou que era um santo e ficou rezando, tipo, a vida toda. Tem uma imagem também, ela ficava orando pro Obi-Wan, que é do Star Wars, que parece um pouco Jesus, que é barbudinho assim, ele tá assim, que é do Star Wars, e ela ficava rezando lá pro santo, pro Obi-Wan, né? Não pro santo. Mas a gente tem esses problemas, né? Então, de certa maneira, eles diminuem a pessoa de Cristo porque eles veem que tem a necessidade além de Cristo, além de Deus. Então você tem a necessidade de um santo, tem a necessidade de Maria para interceder no seu lugar. Bem-vindos. Tem aqui e tem uma outra aqui também. Bem. Aí dentro
Então a gente teve o exemplo do Espiritismo, que vai falar que Jesus é um espírito evoluído, da Igreja Católica, com Maria e com santos. E no Adventismo, o que o Adventismo defende? Então, o Marcelo deu uma pincelada semana passada, então falar que tinha lá o William Miller. William. William Miller, que vai ver uma profecia lá de Daniel, vai falar que Jesus vai chegar em tal ano, de 1800 e alguma coisa. Não chega, ele fala, errei a data. Aí, falou que chega em 43, aí ele falou, não, errei por 2 meses. Aí eles esperam mais 2 meses, todo mundo reunido em cima das casas, esperando Jesus chegar. Jesus não chega. Aí o William Miller some de cena, aparece a Ellen White, falando que teve revelações. E como que ela conseguiu manter todas aquelas pessoas que estavam ansiosas pela volta de Jesus? Ela vai falar que Jesus veio, de fato, só que eles não conseguiam ver. Que Jesus estava no céu, examinando o registro de pecados para saber quem que ele ia levar junto com ele. Então, ao invés de falar, Jesus de fato não retornou, ela fala, não, a gente só não enxergou. Então, o que isso quer dizer? Então, falou que Jesus voltou e agora ele está olhando esse registro de pecados para ver quem ele vai levar. Vai estar dizendo que a obra de Cristo não está consumada. Vai falar que é uma imperfeição na obra de Cristo. Então, enquanto Jesus vai falar que está consumado, os adventistas vão falar, não, peraí, agora ele está olhando o livro lá, está contando há mais de 200 anos até ele voltar de novo. Então a gente tem aqui, de novo, está diminuindo a pessoa de Cristo, falando que a obra dele é incompleta. Então tanto a pessoa quanto a obra de Cristo são diminuídas dentro das seitas. Sempre que uma coisa é colocada junto com Cristo, você já diminuiu automaticamente. Falam que não foi suficiente, precisa de algo mais. Sim. Esse é o ponto 3. Então eles vão ensinar... Foi profético. Tive uma revelação aqui. Uma salvação, de certa forma, pelas obras. Então, vai ser Cristo mais alguma coisa. Essas coisas, o que podem ser? Pode ser usos e costumes. Então, se você não cortar o seu cabelo, usar saia, guardar o sábado... Se você cortar, não deve cortar. Se você não fizer isso, você será salvo. Então, se você não fizer tais coisas, então a sua vestimenta, o que você come... Essas outras religiões, para eles, a gente está meio herege, então, em seguir a Bíblia. Sim, aí esse é o último ponto, vai entrar. Último? Esse é o quarto, na verdade. Esse é o quarto ponto. Eu já vou entrar nisso. Perdão, Você tá fora da imagem. Oh, perdão. Então a gente tem os usos e costumes, a gente tem a guarda do sábado que eu falei, a gente tem como outras coisas, Maria e os santos intercedendo por você para agregar na salvação. Então junto com isso, então vai falar que a obra de Cristo a obra de Cristo é de certa forma diminuída, então você tem que fazer mais essas coisas para conquistar a salvação. Então já está errado nisso, você tem que conquistar a salvação, sendo que a salvação parte somente de um lado. Então Deus lhe oferece salvação, e a partir dessa salvação que lhe é oferecida, você vai demonstrar gratidão pelo que Deus fez. Então não é primeiro obras e depois Deus te concede favor. Deus te concede favor e você vai demonstrar obras a partir de gratidão. Então é algo que é ao contrário. Então a partir do momento que você tem a salvação por obras, seja suas obras de algum santo, sei lá quem, já está errado, porque a salvação vem somente de Cristo. Então esse é o terceiro ponto que a gente tem acerca das seitas. Então você vai ter algo a mais junto com Cristo. Então não é cristianismo. Você vai ter cristianismo mais Ellen White. Vai ter cristianismo mais, sei lá, o Joseph Smith, que é dos Mormons. Vai ter mais Allan Kardec, sei lá, mais as suas obras, Edir Macedo, sei lá. Que escolha. Mais o dízimo. Mais o dízimo. Então, e aí o quarto ponto, que é o que o Ju já percebeu, que eles vão ser exclusivistas. Pode dizer, eles vão ter um exclusivismo de certa maneira. Então, se a gente olhar para esses grupos, a maior parte deles, a maioria deles vai falar que você não tem salvação se você não estiver junto com eles. Então a Igreja Católica Apostólica Romana vai olhar pra gente e vai falar: hereges, tem que botar fogo em todo mundo. Eles não, porque se eles não estiverem na igreja, a igreja que eles falam que é a única que existe, a Igreja Católica Apostólica Romana, debaixo do Papa, se você não estiver nessa igreja, você não tem como chegar no céu, que eles vão falar que eles têm a porta da chave do céu. Porque eles são a igreja que veio de de Pedro, o primeiro Papa, que eles acreditam que é isso. Então eles vão defender que somente os membros desse grupo podem ser salvos. Enquanto a visão que a gente tem como protestantes, como reformados, é que a salvação ela é dada a qualquer um que se arrependa e creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, se você é presbiteriano, você acredita em pé do batismo,
beleza, você acredita que Jesus Cristo é suficiente para te salvar, apenas Jesus Cristo. Então, as outras igrejas, então, o Adventismo, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Então, todas as outras igrejas são seitas para eles, estão erradas. Então, eles vão olhar para um presbiteriano, vão falar herege. Eles vão olhar para um pentecostal, vão falar herege. Vão olhar para um metodista, vão falar herege. Enquanto a gente olha para um presbiteriano, a gente fala irmão na fé. Acredita em algo diferente, mas é um irmão na fé. Então, esses grupos, eles enxergam a gente como os errados. E não somente isso, um Mormon e um Testemunho de Jeová não vão se olhar, somos amigos. Eles vão se olhar como inimigos também. Então, o princípio da seita é que eles são exclusivistas. Então, eles acreditam que somente eles carregam a chave para a salvação. Eles têm o conhecimento, eles têm o acesso. Então, de certa forma, os líderes aqui, eles acreditam como eles sendo indispensáveis para a sua salvação. Então, sem Ellen White, Ellen White não é tanto assim. Mas se você não tem um líder, algumas seitas, se você não tivesse líder, você não consegue nada. Então, sei lá, Joseph Smith, que ele era grandão dentro dos Mormons, né? E aí, então, esse é o quarto ponto. No primeiro ponto, outra fonte, a pessoa de Cristo é diminuída. Eles vão ensinar que é uma salvação por obras, então Cristo mais alguma coisa. Eles são exclusivistas. E a quinta característica de uma seita, eles vão acreditar que eles são, junto com esse ponto, eles vão acreditar que eles são o grupo fiel dos últimos tempos. Então, se a gente pensar, qual que é o nome da igreja Mormon? Alguém sabe? É o nome completo? Né? Mormon. Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então, quem são os santos? São eles. A gente não é ninguém. Então, junto com isso, eles acreditam que eles são esse grupo que sobrou. Então, eles estão sozinhos nesse mundo, que eles têm que, de certa forma, eles têm que guardar, eles têm que zelar por isso, porque eles acreditam que todos os outros grupos que se dizem cristãos estão errados, pensando junto com isso aqui. Então, eles acreditam que eles são o último grupo nos últimos tempos. E tem até um controle pelo medo dos últimos tempos, né? Sim. Eles usam muito essa narrativa de que vai acabar. Se você não estiver aqui... Pra controlar a pessoa nesse medo, né? Sim. Tipo, Jesus está voltando, você precisa se encaixar nisso daqui. Então, enquanto tem esse tempo. medo é muito latente, né? Nessas seitas. Sim. E uma coisa sobre usos e costumes, obviamente, não é toda igreja que tem usos e costumes que se encaixa nisso. Sim, sim. Mas se ela liga, então, à salvação, aí ela ligada se a isso, exato. Então, a partir do momento que se você não fizer isso, você não vai ter a salvação, você está errado. Se você não dizimar, você não vai ser salvo. Se você não usar a saia comprida, você não vai ser salvo. A salvação está intrinsecamente ligada a isso. Então, é Cristo mais isso. E aí está errado. Porque tem igreja que não liga, mas que usos e costumes são muito importantes, né? Por Sim. exemplo, na Assembleia você não pode usar barba e tal, e você não pode exercer alguns ministérios por conta disso. Sim, mas não se liga à salvação, né? Sim, é que na Assembleia é mais uma questão de você se apresentar bem para Deus do que numa questão tipo, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Tipo, a barba vai te levar pro inferno. Tipo, deve ter lugar que acredita nisso, né? Mas, tipo, não é o que a Assembleia de Deus, acho que como instituição acredita. Exato. E aí a gente tem outro grupo aqui também, desses aqui, dos últimos tempos, a gente tem a congregação. Que a gente na hora que a gente abre o institucional lá deles, eles definem quem eles são, vai dizer que o Senhor iniciou sua obra no Brasil por um servo seu em junho de 1910. É o italiano. Então, se não fosse Franciscon, não existia evangelho no Brasil. Então, é isso que eles acreditam. Eles acreditam que o cristianismo, num país que, em tese, começou em 1500, não existia se não fosse Franciscon em 1910, 400 anos depois. Então, eles acreditam nisso. Se não fosse esse bendito italiano, não existiria cristianismo no Brasil. Então, esses pontos estão bem ligados. É engraçado, tipo, que até evocando a outra aula, né? Tipo, a gente vê um movimento de vários missionários chegando no Brasil, de vários lados, né? Você tem o Francisco chegando no... Acho que é em São Paulo mesmo que ele vem. É em São Paulo que ele chega, mas aí você tem o pessoal que chegou no Pará, o pessoal que chegou no Paraná, tem todo mundo, mas a salvação só vem por causa através desse cara, porque é exatamente isso, é ligado a uma outra autoridade. Se não fosse ele, não chegaria a cristianismo no Brasil. Aí o sexto ponto, já chegando no penúltimo, a gente vê que eles não negam, é muito longo esse negócio para escrever, mas vou escrever. Nem todos negam alguns pontos, pontos centrais do cristianismo, mas eles distorcem. Então, a gente tem dois exemplos, assim, que acho que é mais fácil de dizer,
Então a gente tem a teologia da libertação. O que a teologia da libertação acredita? Ela surge no contexto latino-americano, que eles vão pegar uma parte do evangelho que tipo, faz pensar, Deus tem misericórdia dos pobres. Então Deus não gosta que os ricos oprimam os pobres. E aí eles vão pegar esse trecho e vão falar, isso, a gente vai interpretar o evangelho a partir disso. Então a gente, conhecendo o cristianismo, a Bíblia, a gente sabe que a pobreza não existe somente por causa da opressão dos ricos aos pobres. A gente tem a preguiça, tem quem vai querer trabalhar e vai ser pobre, a gente tem a corrupção, a gente tem o ladrão, a gente tem N coisas que podem levar à pobreza, e não somente o rico oprimindo o pobre. Então é claramente uma influência, né? Vocês já sabem. Então, eles pegam isso e vão tornar o centro do evangelho. Então, eles vão acreditar que o evangelho é puramente entre você ter essa luta política entre pobres e ricos. E o nome da teologia da libertação é justamente porque Jesus veio para libertar o oprimido. Sim. Tipo, esse é o principal ponto, mas não é só... vai se falar tipo, da opressão do pecado, mas não vai ser a maior... Não, é o centro. Vai ser a opressão Exato. dos maiores. Uhum. Então, toda a interpretação deles do evangelho é nisso. Então, eles leem o evangelho a partir de algo que, de certa forma, é uma verdade, que Deus não se alegra da opressão ao miserável, ao pobre, à viúva, ao órfão, mas isso não é o centro do evangelho que Cristo traz. Cristo bate várias vezes na tecla que não é isso, só que eles vão interpretar dessa maneira porque eles pegam algo que está certo e vão interpretar todo o evangelho a partir disso para favorecer o que ele quer. É para favorecer o falso mestre, que ele está pensando somente nele. E outro grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a teologia da prosperidade. Então a gente sabe que Deus, de fato, ele quer te abençoar, ele quer que você prospere como pessoa, mas às vezes... mas às vezes não é isso que vai acontecer. A gente... Amém. Então, nós aqui, nós sabemos que a gente tem um Deus que quer que seus filhos prosperem de certa maneira, que tenham uma vida boa. Mas se isso acontecer, não quer dizer que ele deixou de ser Deus, que ele é um Deus ruim. A gente sabe diferenciar as coisas. Mas o que a teologia de prosperidade vai falar, se Deus não te abençoar fisicamente, não te der saúde, não te der dinheiro, não te der carros, sucesso, poder, que você quiser, você falhou. Você não tem uma fé o suficiente. A sua fé é falha. Então, aí você olha lá pro pastorzão lá, que é a teologia de prosperidade, cheio de carro, com uma mansão, aí você fala, esse cara tem fé, então tem que seguir ele. E aí você olha pra você, pobre, você fala, dá todo o meu dízimo, e é isso. Porque essa pessoa tá enganada. Mas você tem um castelo de ouro. Tem um... Quê? É de ouro? Você não sabia? Em cima da... Sério? Revestido de ouro. Já viu? Eu nunca vi. Tem em cima do templo, não tem uma casa, não é? Ele tem uma casa no alto de um montezinho lá, tipo, aqui toda revestida, folhada a ouro, a casa inteira. Viu? Então, ele é um homem... Ele é um homem de muita fé. Então... Ele tem fé que os outros vão acreditar no que ele tá falando. Ele de fato acredita. Então, esse ponto aqui, ele é muito importante também, porque às vezes a gente olha para uma seita e a gente fala, fala um crentez assim, estou conseguindo entender, parece verdade. Só que se você vai olhar a fundo, é algo completamente distorcido, porque ele foca em algo tipo, que não é central no evangelho, vai tomar como verdade e vai interpretar o evangelho inteiro a partir daquilo. Isso é errado, claramente. Foi que os cultos de libertação, fugindo um pouco desse paralelo, tem a ver com a... Nossa, pera. Caraca. Haja fé, hein? Casa do nosso bispo aí. Nossa, não, seu. Meu Deus me livre. Aqueles não é de libertação, é culto de descarrego. Tem a ver com essa parte de Desencapetamento. Então, é algo também que eles estão focando muito, então eles vão falar nessa questão da batalha espiritual, toda essa questão... Eu já vi muito isso na aula sobre movimento da palavra de fé. Vou até deixar pra essa aula, porque eu não estudei muito isso pra conseguir falar também, tipo, dar certeza, mas aí deixa pra essa aula. Talvez tenha Mas tipo, se você pensa aqui, a gente pode enquadrar isso dentro de uma seita, porque você está diminuindo a pessoa de Cristo, você está falando que Cristo não libertou a pessoa o suficiente, que a obra dele é insuficiente. Você vai ter outra fonte de autoridade falando que você vai ter os demônios espirituais, vai ter cada um tem um nome, sei lá o quê, e a questão da libertação. Você vai falando que a salvação por obra, sei lá, mas se você também não estiver nessa igreja, se você não for nesse culto, você não vai ser liberto.
E eles vão focar num ponto que não é central no cristianismo e vão interpretar a partir de tudo aquilo. Então, sua responsabilidade como cristão não é levar o evangelho para as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento a partir da palavra. É você ter uma batalha espiritual com o próprio Satanás. Sair expelindo demônio para todo lugar, batendo o casaco, o cara caindo, fazendo ele tremer, gritar, N coisas. Então a gente vê aqui mais um exemplo de seita que a gente vai ver nesse aqui meio dessa aula. Todas elas entram um pouco em cada coisa. Sim. Se você pensar nesse, que você acha que é a última bolacha do pacote aí, é só eles que se não for que nem o que eu penso, Você tá errado. Inferno, essas coisas assim, elas até começam com um pensamento central, obedecendo um pensamento central. Que é expulsar demônio. Que é expulsar o demônio, por exemplo. Até existe, Sim. tá? Ok. Só que começa a ser um negócio... Obsessivo, talvez. É o que ele falou, a pessoa Vira o acha centro. que é só se passar por aquilo, se fizer aquilo, então se você bocejar, tu tem demônio. Se você tossir e ela tá falando, tu tem demônio. Entendeu? Então... Até quem não tem demônio quer tirar o demônio que não tem. Não, Aí aí colocam umas coisas de... Você chega lá e vem com um demônio. De pai, de mãe, fala, tira de de mim. dia, de É que você tataravó, faz, tem aí muita... você nega o que Jesus fez na Como é que cruz. fala? Aí você nega, entendeu? Aí então, Se- buscar. Tem muito sincretismo também. Sim, com certeza, no Porque Brasil. é mistura de outros credos, outras religiões, elementos de outras religiões que são trazidos para dentro da sua religião para tentar justificar algumas coisas. Tipo assim, por exemplo, se você está numa igreja e o cara vai ver lá e fala assim, isso aqui é um espírito de pombagira. Já ouviu isso dentro de igreja? Por que pombagira? Porque na Bíblia não cita esse nome. Na verdade, a gente está pegando um elemento de uma outra religião ou seja, a gente está atestando a outra religião falando Sim. esse nome que eles dão para ela está correto, esse espírito exige mesmo e a gente tem que expulsar ele. Então, calma aí. É espírito, demônio é demônio. Sim. Não quer dizer que seja o Zé Pilintra, pombagira. Calma aí. Tanto faz. Você está trazendo elemento de outra aprende religião. com eles e traz pra cá. Você traz Sim. elemento de outra religião. O que é isso? É você literalmente falando que tudo que está na Bíblia não é o suficiente. Sim. Que precisa do elemento Você da outra tem religião. revelação, do autoridade. Vou até colocar Exato. aqui, Você revelação. tem outra fonte de autoridade. Se falar outra religião, ela tem coisa... Validando alguma coisa. Exato. A Bíblia não vai falar o nome pombagira em nenhum momento. Então Sim. você usa a pombagira e fala que você tem que ser liberto da pombagira, calma aí. Acho que é o próprio contexto de como o Brasil se forma, né? Você tem muito essa questão de mistura de povos, tem muito povo se unindo, então a própria Umbanda, tanto Umbanda quanto o Candomblé são afro-brasileiros. Até saiu o censo falando que tem mais branco do que negro É uma religião- seguindo religiões... É muito... É tipo, bizarro. O Candomblé, na verdade, é uma religião africana, mas o Umbanda é uma religião O Umbanda é brasileira. sincretismo que o orixá é o que os escravos na senzala eles relacionavam os orixás que eles tinham do Candomblé, que é afro-brasileiro também, com a relação com os santos, o orixá com o santo. O E que é é mais bizarro. engraçado, inclusive, é tipo, que tudo chegou ali em 1906, 1910, o Candomblé ele surgiu, o primeiro culto de Candomblé aconteceu em 1908. Já tinha nas passado. mesmas regiões. Inclusive, eles têm muitas questões que a gente fala depois, mas muitas questões que eles acabam puxando das igrejas pentecostais que estavam chegando também. Caramba. É um barato. em 1910, no Rio de Janeiro. A Umbanda é depois. 1908. A Umbanda. Ai, gente, eles sabem. Ok. Você já falado do candomblé. O ponto que eu sinto nessa parte que tipo, nem todos os... Calma aí, galera. Uma coisa, nós não estamos numa seita, graças a Deus, mas eu sinto que o impacto que as seitas têm sobre as outras igrejas, essa coisa, né, nem todas negam os pontos centrais, mas elas vão distorcer. Essas distorções fazem com que às vezes a gente que não está numa seita se afaste de algumas discussões ou conversas, por exemplo, a questão da prosperidade. Eu sinto Sim. que a gente cria uma aversão para não se ligar com o que as seitas ou outras igrejas fazem, e a gente deixa esse assunto um pouco mais de lado. Então tem a questão espiritual. Boa parte do ministério de Jesus era expulsando demônios. Então, a parte espiritual é uma coisa que a gente deixa um pouco de lado para não se associar. Sim. Eu sinto que esse é o impacto das seitas com as outras igrejas. Como elas exploram muito isso, Um ponto a só. própria questão do demônio virou um espetáculo, você entrevista demônio. Então, como a gente não quer chegar nesse local, a gente deixa de falar desses assuntos, que são importantes, porque Deus, Sim. a prosperidade é bíblica, a questão de demônio é real, o ministério de Jesus faz isso Da várias misericórdia vezes. com os pobres, órfãos e viúvos. Então é exatamente isso. Então o problema tá nisso, porque eles focam em um ponto só
E esse ponto, de certa forma, pra gente não querer se associar a eles, você acaba, de certa forma, tendo uma aversão. E por isso que a gente tem que trazer essas discussões à luz da Sim, Bíblia. O que é a correto. prosperidade Exato. na visão bíblica? O que é questão de anjos, demônios e possessão e tal? Porque acontece. Sim. Isso é real. Mas é isso, acho que é o impacto que tem sobre as outras igrejas, né? A gente vai se distanciando para não se associar. Sim. Eu estava falando, o culto, por exemplo, o culto tem a gente tem um foco, que é cultuar a Deus. Então, a partir do momento que você faz um culto, vou fazer o culto da libertação, o culto da prosperidade, o culto não sei o que, o culto... Você não está indo cultuar a Deus, mas você está cultuando aquilo lá. Você está buscando algo, né? Você vai algo em troca. É o objetivo de sair do cultuar. Saúde para aquilo lá. Por isso, temos o espaço correto para essas discussões. Acho que é um tópico. Adeptos. Não é que não exista, né? Não dá pra... Você tira a ordem. Você não falou Você terceira, faz ô, assim. Henrique. O quê? Você não falou terceira. A terceira? O sétimo. Você vai falar Vou falar agora. É que eu coloquei enquanto tava falando. E aí o sétimo e último ponto, eles têm um controle dos adeptos. Eles vão buscar, eles vão procurar esse controle das pessoas, das vítimas que estão dentro de uma seita. Então, eles vão ter regras rígidas acerca de muitas coisas. Então, da vestimenta, acerca da sua dieta, das suas relações pessoais. Então, eles muitas vezes vão falar, a sua família agora não é a sua família, não é o seu irmão, não é o seu pai que não está dentro da seita. É a gente. Então, esse afastamento que eles causam das pessoas, por quê? O seu familiar vai olhar pra você e vai falar, mano, você tá maluco? Você tá acreditando em coisa errada. Então, principalmente você tem esse afastamento, falar que eles estão errados, que agora a sua família é esse grupo, você vai se afastar e você vai continuar no erro. Então, essa questão do controle dos adeptos e junto com o medo, né, que o Gu falou. Então, vai ser a vestimenta, a dieta, as relações pessoais, do trabalho, questão de moradia, casamento. Então, muitas vezes, você tem que procurar o líder para falar como que eu devo me vestir, o que eu devo comer, com o que eu devo trabalhar, onde eu devo morar, com quem devo namorar. Então, você tem muito essa dependência focada em uma pessoa. A gente vai ver que as seitas, elas são muito, de certa forma, pessoais. É sempre focado em alguma pessoa. Então, vai ser Joseph Smith, vai ser Ellen White, vai ser alguma pessoa que vai ter, essa pessoa especial, que não é Cristo, que vai ter uma revelação, que essa pessoa vai ter controle sobre você. Então, o problema dos superapóstolos, né? Tipo as sim. igrejas que assim, o que brilha não é o nome da igreja, mas é o nome do o culto com o missionário Rei Soares. Sim. O culto com o bispo de Macedo. O culto com não sei das quantas. A foto do cara na porta da igreja. Exato. Irmã Terezinha do manto abençoado, eu já vi. Irmã Terezinha do manto abençoado. Isabela. Eu tenho, assim, é estranho, mas eu conheço muitas seitas aleatórias, porque eu gosto de podcast de crime. E a maioria dos crimes Surgem seitas. são relacionados a seitas. Então, por exemplo, o do sétimo ponto, eu lembro muito dos, eu até falei pro Marcelo na semana passada, dos fundamentalistas da igreja cristã, da igreja dos santos dos últimos dias. Dos Mormons. Cristã da família. Eles, tipo, são mais restritos do que os próprios Mormons em si. É tipo, os fundamentalistas dos Mormons. E aí, tipo, eles têm um lugar pra viver. Tudo que você tem, que você trabalha, tudo está no nome da igreja. Então, tipo, se você tem algum problema com a igreja e você vai sair de lá, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você não tem nada. Porque o seu trabalho é pra eles pagam o teu salário, a sua casa tá no nome da igreja. Quem você vai casar. A faculdade é mormon. Exato. Eles, tipo assim, o cara, ele aprova quem você vai casar. E, tipo, tem muitos escândalos sexuais, principalmente com crianças também nessas seitas. Muitos. Então, tipo, eu falei pra ele desse cara, porque o Warren Jeffs tá preso hoje em dia, que era o líder atual. Ele era filho já de um cara que foi super polêmico, mas, por exemplo, ele tinha 78 esposas. Tipo, e eram crianças. Então, tipo assim... casou cedo com as crianças, tudo, então, tipo, é muito bizarro. E aí, semana passada eu tava vendo outro documentário de uma seita na Coreia do Sul, que lá também é muito comum. Tipo, tem muita seita na Coreia do Sul, eu não sabia. Mas lá é a mesma coisa, tipo, muitos escândalos sexuais ligados a pessoa ali que gira em torno da seita. Tipo, uma coisa que eles falam no documentário que é um fato, a religião, ela não sobrevive sem aquela pessoa. A partir do momento que ela é presa, que ela morre, que acontece alguma coisa com ela, explode. Ela acaba, porque a religião é aquela pessoa. Então aconteceu nesse caso dessa seita da Coreia do Sul que começou um movimento de algumas mulheres dentro dessa religião que começaram a denunciar o cara porque elas estavam sendo abusadas sexualmente pelo cara. Elas eram meio que aliciadas por uma moça que ele chamava de Espírito Santo.
Nossa. E ela fazia com que elas tivessem relação com ele e elas não podiam falar nada, etc. E também você vai denunciar quem? Se ele é o Messias, né? O Messias tá certo. E essa era a premissa ali do negócio. Tipo, não, ele precisa de um alento, de alguma coisa, porque ele é o Messias. E se ele pecou e fez alguma coisa de errada, ele, tipo, tá certo. E aí começou esse movimento, e eu já tô indo rapidinho. E aí, tipo, na hora que elas começaram a denunciar, a igreja era tão poderosa por ter tantas coisas que as meninas começaram a ser extremamente, tipo, como que é a palavra? Conivente? Não, coagidas a não fazer aquilo, porque eles tinham contatos na polícia, os seguidores ficavam seguindo elas pra não deixar acontecer, então assim, vira um negócio absurdo e realmente é um controle. Que você tá isolado dentro dessa... É um controle muito absurdo, porque você não tá... Eles não estão errados, eles estão 100% certos. E se você tentar reagir, fazer alguma coisa, embora seja... O grupo vai te rechaçar. O próprio grupo te rechaça. E você foi abusado sexualmente, mas... Peraí, calma aí. É o líder. Você tá errado. Do nosso líder. Não fale do líder. Então tem toda essa questão do controle focada no líder. Então você vai ter essas regras rígidas acerca de tudo que você tem que fazer, de como você tem que fazer, você tem que perguntar para o líder, para quem está acima de você. Tem essa questão de isolamento, então muita dos Mormons mesmo, então se a gente vai olhar a história dos Mormons, eles estavam lá no leste, quase perto de Nova York, New Jersey, sei lá, perto dos grandes lagos, e grande parte daquela questão de que eles vão alcançando o oeste, toda aquela questão da coisa de história, de geografia, que eles vão matando o índio e indo até a costa oeste, Destino Manifesto. Grande parte de quem faz isso são os Mormons, porque o Joseph Smith falou que a gente tinha que procurar a nova terra, a gente tinha que procurar Zion, e aí eles chegam lá numa terra, tem todo um negócio. É uma terra que não, tipo, Hoje... não é encontrada na arqueologia, na história, Sim. tipo, que eles falam... E eles até falam que encontrou onde que é a terra, só que já tinha gente lá, eles entraram lá, aí meio que o governo expulsou eles, porque tava dando muito problema, e aí eles foram pra outra terra e falaram, não, agora é essa aqui. E aí a gente tem Salt Lake City, são cidades que são assim, acho que Utah um pouco assim também, essa origem mormon que é focada neles. Então, você vai olhar as faculdades que tem lá, são mormons, você vai olhar as escolas, são mormons, toda a planta da cidade é focada na igreja, então você tem aqui a igreja, e aí que todos os lotes ao redor são da igreja, e é focado tudo centrado aonde? Para levar onde as ruas? Para levar na igreja. Então a gente tem uma grande arquitetura, a arquitetura é bonita, só que é tudo focado na igreja mormon. Porque é exatamente isso, se você for para a escola, se for para a farmácia, se for para a padaria, o lugar que você estiver é mormon. O então, urbanismo aponta para a igreja. Exato, tudo aponta para a igreja, para você não fugir daquilo que o líder quer. A gente vai ter monitoramento, então a gente vai ter reuniões, você vai ter que fazer relatórios para os líderes, você vai ter uma vigilância entre os membros, então eu olhei, aí eu vi que o Gui fez certa coisa que o líder não gosta, eu vou lá e denuncio ele, porque é o que o líder quer que eu faça. E aí eu vou lá e denuncio ele, então você tem esse medo, você não confia nem direito nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus irmãos. E acho que até o Gu falou, essa questão da saída seria uma maldição. Então, sei lá, um exemplo, eu que estou na saúde, sempre tem a discussão nas aulas de bioética. Você tem um paciente testemunho de Jeová, você dá sangue para ele e você não dá. E aí uns chefes falaram, tem muita gente que é adulto que ele pede para você dar o sangue sem que os outros saibam. Por que eles acreditam? Que a partir do momento que você pega o sangue de outra pessoa, você é expulso do grupo. Então, sua família inteira está dentro do TJ e você vai lá, toma o sangue, eles vão te tratar como se você não existisse mais. Então eles vão falar, me dá o sangue escondido, não fala pra ninguém, e é isso, eu saio vivo, falo que teve um milagre. Exato. Então, se você faz aquilo, você é expulso do grupo. Então você tem esse medo. Então se você faz tal coisa, você é expulso. Você vai perder a sua família, você vai perder a sua casa, o seu trabalho, você não é ninguém. Tem até um vídeo de um repórter que vai falar a história do Mormon, é um repórter chamado Johnny Harris. Ele é americano e ele, hoje em dia ele é repórter, ele viaja o mundo inteiro, essas coisas. E ele faz um vídeo mostrando como ele saiu da igreja Mormon, ele e a esposa dele. Falando que foi porque ele não fala mais com a família, que ele teve que mudar de estado, a formação dele foi toda debaixo dos Mormons. Ele cresceu lendo lá o livro do Joseph Smith. Tem filme, tem animação, tem tudo do Joseph Smith, que ele chega, tá na floresta, aí tá abaixado assim, sai um cone de luz sobre ele e aparece um anjo dando o livro de ouro. Bem assim, e pra ele aquilo era a verdade. E tem até, depois acho que na aula de Mormon vai falar disso, mas vai falar que, quem chegou primeiro na América não foram os colonizadores, essas coisas. Tinha um povo anterior lá que
tinha saído da Europa, que esse povo, tipo, eles queriam história, queriam história em cima das coisas. É uma coisa louca. Depois eu quero dar essa aula, deve ser legal. Então a gente tem aqui os 7 pontos, e acho que aqui é o principal. É algo que é muito focado em outra fonte, autoridade e revelação. Então essa é a importância da reforma, que a gente está debaixo do só Escritura, da palavra de Deus. Então se um dia aqui alguém chegar e falar, todos temos que vestir uma camiseta azul para chegar no céu, a gente não acredita nisso, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mesmo que essa revelação venha do meu tio Eduardo, que é o presidente da igreja, a gente vai falar, você tá maluco, tio. Independente de quem seja que venha com essa revelação, o poder que ela tenha. E a gente pensa que isso não acontece, essas coisas acontecem. Sim. Hoje em dia. Acontece muito, em todo lugar. Está acontecendo. Então a gente tem que pensar nisso. Então, se alguém fala qualquer coisa no púlpito, independente seja pastor, seja alguém que dá aula na EBD, você tem que questionar. A gente tem que ter uma mente que questiona. Então, a gente ter fé não significa que a gente não tem uma mente racional. Então, tem um pastor que é o Jonas Madureira, que tem um livro que é a Inteligência Humilhada, que ele vai defender que a nossa fé não tem que ser somente fideísta, mas tem que ser uma fé que é racional. Às vezes, que a gente tem que ser puramente racional e puramente fé, a gente tem que ter esse misto. Então, se alguém apresentar alguma coisa para você, questiona com base na Bíblia. Então, se alguém fala alguma coisa no púlpito, questiona com base na Bíblia. A gente não tem que acatar tudo que é nos apresentado. A gente tem que respeitar, de certa forma, mas a partir do momento que não tem mais como, você fala, não dá mais. E aí tá a importância da gente ter capacidade de entender o que está escrito. Intelectual. Porque às vezes também tem outro lado, né? A pessoa ela tá sendo repreendida pela palavra, por algo totalmente embasado, e a pessoa, não aceito, porque eu não penso que é assim. Também tem esse lado, né? Tipo, a pessoa que não é o pastor, que é a pessoa que tá lá, tá lendo, não, eu não acho que é assim, então não é. Calma aí. Tinti quer falar. Fala, Tinti. Inclusive, essa questão de questionar, né, em muitas seitas neopentecostais, é isso, tipo assim, você não pode questionar porque você está indo contra o ungido do Senhor, e aí levamos esse termo. O anjo do Senhor, né? E você está indo contra o ungido e tudo mais, você tem que obedecer, senão você tipo, é um rebelde, não sei o que lá. E a Bíblia, é como você falou, não é que se você questionar, você não tem fé. Na verdade, você está fundamentando ainda mais. Exato, sim. Então, é esse ponto. Então, relembrando os pontos, não é o culto ainda, né? Faz um pouquinho, mas são uns 2 minutos. Então, o primeiro ponto, então eles vão ter outra fonte, outra autoridade, outra revelação. Eles vão ter uma diminuição da pessoa e da obra de Cristo. Então, Cristo não vai ser sozinho necessário, ou Cristo vai ser um espírito evoluído, não vai ser Deus. A gente vai ter que uma salvação que é pelas obras, então você vai ter que fazer mais alguma coisa e acreditar em Cristo. Então você tem que fazer os 7 sacramentos lá da Igreja Católica, ou você não tem a salvação, ou você vai para o purgatório, aí já é outra coisa também. Eles vão ser exclusivistas, então se você não estiver ligado a essa instituição, você não consegue alcançar a salvação. Eles vão acreditar que eles são um grupo fiel dos últimos tempos, então, dentre todo esse caos que tem no mundo, somente eles estão certos. Então, se o tempo está acabando e eles estão certos, então corre para dentro da seita. Se isole e faça o que eles querem. O 6º ponto é que nem todos vão negar pontos centrais do cristianismo, eles vão distorcer. Então, é o que a gente estava falando. Eles vão falar acerca de prosperidade, só que vão falar demais de prosperidade de uma maneira errada. Eles vão falar acerca da defesa do oprimido, que é certo, mas eles vão exagerar nisso. Então, você vai ter um exagero de pontos centrais da fé cristã. E, por último, você vai ter esse controle dos adeptos. Então, seja pelas regras, pelo isolamento e pela essa questão da maldição da saída. Então, se você sair dessa igreja, maldição na sua vida. Vai ter maldição para... O Eduardo fala muito isso, né? Todo mundo que sai daqui sai debaixo de bênção. Achei que ele falava isso aí. Não tem essa. O pessoal vai sair da igreja e o pastor fala, te amaldiçoou, não existe isso. Mas isso acontece mesmo dentro de igrejas que não são seitas. Sim. E a pessoa fica brava porque você sai. Então você sai, porque você tem um motivo, sei lá, e a pessoa fica brava. E ela apela pro divino, né? A gente já cuidou de uma jovem que estava aqui na igreja, ela não está mais. A família dela saiu embaixo de uma maldição e você vê como aquilo ali a pessoa leva pra si. Tipo, ela realmente acha que a vida travou. Qualquer coisa acontecia. Não, é porque eu estou debaixo da maldição que a gente sai da igreja. Tipo, como é que você quebra isso? E o quebrar isso é voltar pra igreja. E pro culto de libertação. É isso. Ou entender que Cristo libertou ela e ela queria. o certo. Acho que esse é Exato. Ela precisa do libertador. Então, esses são 7 pontos. Então... desculpa. É que eu tava com uma amiga minha recentemente, ela já veio aqui, inclusive. E aí a liderança da igreja dela trocou, e aí eles começaram a colocar vários usos e costumes também em relação à salvação.
E aí ela tava conversando comigo, que ela tava pensando em sair e tudo. E ela tinha comentado isso com algumas pessoas de lá. E aí a pastora da igreja, tipo, chamou os jovens pra orar lá na frente e falou, tive uma visão com você. Que não é pra você sair da igreja, que Deus quer que você esteja aqui, tarará. E aí que depois, tipo, vários jovens começaram a chegar pra ela e falar, eu sonhei que se você saísse daqui você morria. Sim. O que é isso? E tem... E se você, tipo, você tá em desobediência, se você sair daqui e tudo. Sim. Aí eu fiquei, tipo... Essa é uma das grandes questões que você tem que ter o cuidado com a revelação, né? Tipo, até que ponto existe a revelação, né? Porque você tem que ter cuidado, você tem que ter embasamento nas escrituras. Então, E não é nem que não exista, mas Exato. O problema da revelação é que ele não tem, diferente da Bíblia, que o texto está lá, está escrito, e você pode submeter a julgamento, a revelação está na cabeça de uma pessoa só. Então você julgar aquilo é como se você estivesse indo contra pro o Instagram, achei que era Espírito da Santo, você estivesse indo contra, e na verdade não. A gente precisa, por isso que a gente tem que ter discernimento mútuo, que a revelação ela não é particular a uma pessoa, ela é particular ao corpo de Cristo. Sim. E quantas revelações, tipo, acho que muita gente conhece, tipo, você vai casar com tal pessoa. Não casou com tal pessoa. Tipo... Mas eu acho que assim, esse tipo assim, ele jamais vai fazer uma ameaça pra ninguém. Sim. tipo, ela falou Ele pode até te revelar a consequência do seu pecado, vai te avisar, falar, você está indo pelo caminho errado. E isso tem consequência. Mas ele jamais vai ameaçar a vida de alguém. Ele falou, tipo, porque se você Qual é sair o daqui, Deus? você vai sair Esqueceu da parte misericordiosa, né? Uma ameaça, uma coisa, mudar de igreja? É mudar de fé, né? É mudar de igreja. Tipo, tem outras, calma. Horrível. Sim. E aí, acho só pra pincelar um pouco, toda essa questão, tipo, esse medo que eles causam com a revelação mostra que você não acredita na supremacia de Cristo. Então a gente aprende na Bíblia que Jesus é a maior revelação que a gente podia ter. A revelação é final. Exato. E é Gálatas mesmo, Paulo falando que, tipo, se chegar um anjo falando, isso é anátema. Tipo, você não tem que acreditar. A Bíblia está fechada, não está chegando mais coisa. Então qualquer coisa que altere a nossa doutrina, que não seja na Bíblia, está errado. Revelação, seja de quem for, seja Augustus Nicodemos virou pentecostal agora, vai ter uma revelação e... Não, tipo, dependente de quem seja. A revelação tem que estar debaixo da Bíblia. E aí, só para fechar... algum comentário? Não sei. Não, né? Não. Aí, só para fechar, vou ler Tiago 5, 19 ao 20, que vai dizer, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a aula de hoje não é uma questão da gente sair na rua, sair no Instagram xingando todo mundo, falando que você é um herege, queimando anátema no fogo. É pra gente ter... mas é o que eu falei, tipo, a gente tem que ter a gente tem que dar atenção pras vítimas, a gente tem que cuidar das vítimas. Atacar, tem que atacar o líder mesmo. É o que Jesus fazia. É raça de víboras, você é um falso mestre, é lobo devorador. Só que a gente tem que estar embasado para fazer essas coisas. Mas a gente tem que ter cuidado das vítimas. Então, a questão dessa aula, do que a gente vai ter do nosso módulo, é a gente ter uma mente que saiba identificar o que é errado, o que é de fato a heresia, o que é somente um erro teológico, o nosso ponto de vista, algo que não concorda com a nossa doutrina, de certa forma, mas que não afeta a salvação. Então, a intenção desse módulo é a gente saber o que a gente tem, como lidar com as coisas. Então, se chegou um amigo espírita, é você saber lidar com o que ele defende. É você mostrar que Jesus não é um espírito evoluído da 7ª esfera. É a gente conversar com o muçulmano, a gente saber falar que Jesus não é somente um profeta. Ele é muito mais que um profeta, ele é Deus também. Então, a gente está preparado para essas situações. E é isso. Algum ponto a mais? Você sabe se a Assembleia ela vai ser exatamente agora 5 ou ela tem uma segunda chamada? Acho que é assim. Então vou orar para... Talvez teve uma primeira e segunda chamada. Nem sei. Vou orar para encerrar, então, só e qualquer coisa a gente discute. Senhor Deus Pai, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado que a gente pôde discutir acerca do que, de fato, o Senhor acredita que a gente deve acreditar, Senhor, que a gente deve defender. Então, que a gente saia daqui buscando somente na Bíblia aquilo que a gente quer, Senhor. Que seja qualquer conhecimento, qualquer coisa que a gente venha a conhecer, seja embasado na Bíblia, que não seja baseado em revelações de outras pessoas, que não seja baseado na opinião de outras pessoas, Senhor. Mas que tudo que a gente veja, que a gente escute, que a gente fale, tenha um embasamento bíblico, Senhor. E que
Que o Senhor possa dar misericórdia para os nossos corações também, Senhor, que quando a gente veja alguém que está em erro, a gente não chegue atacando com 2 pés no peito, Senhor. Mas que a gente possa demonstrar misericórdia, possa demonstrar graça, amor e principalmente conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Então que o Senhor nos capacite, Senhor, que a gente possa ter esse interesse pela Tua Palavra, Pai, que a gente não aprenda de orelhada, Senhor, aprenda somente com costumes, que a gente possa aprender de fato verdadeiramente a Tua Palavra, Senhor, que a gente possa aprender cada detalhe, que a gente possa apresentar um evangelho verdadeiro para as pessoas, Senhor, um evangelho que salva, um evangelho centrado em Cristo, Pai. Não um evangelho baseado em pessoas falhas ou simplesmente recortes do Teu evangelho, Pai, mas um evangelho salvífico de verdade, um evangelho redentor. Senhor possa abençoar o culto que a gente vai ter agora, Senhor, mais tarde, que o Senhor possa abençoar o momento do louvor, a pregação, a comunhão depois do culto, Senhor, que a gente possa de fato glorificar o Teu nome, que a gente venha aqui buscando Te glorificar e não buscando algo em troca. Em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Vamos dar um versículo? Sim. Um versículo sobre isso que ele falou no final, até pelo que ele orou. Tem o 1 Pedro 3, 14 e 15, tá? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que vocês expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, se forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Né? Então, a gente tem que estar preparado para argumentar. O primeiro culto desse ano, o pastor Ricardo Nunes começou o ano assim. Nós deveríamos estar preparados para argumentar e defender a fé que a gente serve e prega ao Senhor que a gente crê. Amém?